Eu lembro também, recentemente, vendo o seu trabalho, a PEC Kamikaze e quanto você lutou para não tentar deixar passar, mas depois não deu. Queria que você explicasse o que essa PEC foi, né, e a conta que a gente vai ficar com ela. A PEC Kamikaze é muito parecida com a PEC agora que Dos 198. dos 198 bilhões que o PT quer aprovar, né? É muito parecido. E eu já dizia, olha, vocês estão falando que essa PEC aí é só até o final do ano e tal, e depois vai voltar com... Porque o que a PEC faz? Basicamente, ela acaba com todas as leis fiscais do país durante aquele período de tempo, né, que foi o período eleitoral, né? Então, você não precisava cumprir a lei de responsabilidade fiscal, você não precisava dizer de onde o dinheiro ia sair, você não precisava cumprir o teto de gasto, você podia gastar mais do que aquilo que você arrecadou, você não precisava cumprir a regra de ouro, ou seja, você podia tomar um empréstimo, fazer uma dívida para pagar uma despesa do dia a dia, né, em vez de fazer investimento. Então, acabou com todas as leis fiscais, né? Criou um rombo de 400 bilhões de reais para a gente pagar no ano que vem, segundo o estudo da FGV, que saiu recentemente. E teve o voto dos petistas, teve a articulação dos... O Bolsonaro articulou com a Glaze para ter os votos do PT, para ter os votos das esquerdas na PEC Kamikaze, né? E a esquerda foi aproveitando o discurso de que é para ajudar os mais pobres. É exatamente o mesmo discurso que eles estão falando agora. Não, vamos criar um rombo, mas é para ajudar os mais pobres, é para ter auxílio e etc. Quando dava para dar o auxílio, no valor que eles querem, de 600, cortando gastos, sem precisar furar teto, sem precisar fazer nada disso, só com o orçamento que a gente já tem hoje, mas que eles não querem cortar privilégio de ninguém, pelo contrário. Saiu notícia recentemente do Lula dizendo que quer dar aumento de salário para o funcionalismo público federal, que é aquele que jamais recebe no nosso país, né? Recebe o dobro do que o funcionário público municipal, que é aquele que está na ponta, atendendo numa unidade básica de saúde, que está atendendo numa escola, o federal que está em Brasília, em regra, e que mais recebe, que recebe o dobro do que o municipal e mais do que o estadual também. Então, basicamente, foi uma PEC que, mais uma vez, a gente criticou a irresponsabilidade fiscal do governo Dilma. A gente bateu tanto na pedalada, chega o Bolsonaro e faz uma PEC de calote, faz uma PEC de endividamento, faz uma PEC que acaba com todas as leis fiscais do país para um programa eleitoreiro, que a gente vai pagar a conta já no ano que vem. Da mesma maneira como a Dilma fez um pacote de bondades, entre aspas, no final do primeiro mandato para vencer a eleição do segundo mandato e depois estourou a conta, que foi a pior crise que a gente teve na história do país, vai estourar a conta da PEC Kamikaze agora. Vai demorar um pouco mais para estourar a conta, porque, como eu já tinha dito lá atrás, não ia acabar a PEC Kamikaze em janeiro, porque o próximo presidente que se elegesse ia fazer uma outra PEC para manter o mesmo afrouxamento das regras. É exatamente isso que está acontecendo. Lógico. Tá vindo essa PEC agora, estão curando a ressaca com mais bebida, vamos jogar um pouquinho mais para frente a crise e vamos ter uma crise pior ainda. É impressionante. Não dá para blindar isso, assim. O legal quando você, na PEC Kamikaze, a edição que fizeram da sua produção, que você ficou quantas horas ali? Ele cancelou, né? Você conseguiu cancelar de um dia, passou para uma próxima terça ou para o outro dia? Foi uma semana que a gente conseguiu. Passou para outra, né? Passou para outra, e na outra mais 2 dias que a gente conseguiu segurar. E aí aquela edição ali é legal porque você vê aqueles termos que vocês usam. Questão de ordem. Questão de ordem, não sei o que lá, questão de ordem no número tal. Meu, tem uma hora que o Lira tá assim, não. Aí você, não, assegurar, eu quero o meu direito de falar. Aí o Lira, não, você vai ter todo o direito, deputado. E você, não, obrigado. E vai rolando e vai rolando. Cara, aquele vídeo é muito bom. E mostra o seu trabalho, o quanto é estressante e cansativo, né? Sim, cansativo. Porque você fazer oposição sozinho é muito difícil porque você não consegue trabalhar com número de voto, né? Você não tem... Você não tem base. Você não tem base, né? Você não tem uma bancada pra você falar, olha, não vai votar isso aqui porque você não vai ter os 40 votos da minha bancada. Não, você precisa estudar o regimento, descobrir coisas que os outros não descobriram em relação ao regimento e utilizar aquilo para atrasar a votação, para usar a pressão popular, para a pressão popular virar voto. Né? Então, a base que você não tem, você trabalhar com a opinião pública para ganhar tempo para a opinião pública saber aquilo que está sendo votado,
Porque sempre que é uma coisa impopular, vota rápido, né? Que é pra pressão diminuir, que é pra ninguém ver que votou. Aí depois que você já votou, o povo fica puto, mas já votou. Sim. Não tem mais o que fazer. Né? Então, o meu trabalho é muitas vezes ganhar tempo e aí estudar o regimento pra ver como é que eu consigo fazer o cara ficar aqui mais 1 hora, mais um dia, mais uma semana, mais um mês pra votar essa matéria, pra eu conseguir o máximo de tempo possível para as pessoas saberem que aquilo tá sendo votado e eu pressionar, né, via rede social e falar pra galera ligar pros gabinetes e tal, apertar. Foi assim que a gente conseguiu barrar a PEC da impunidade, que impedia que deputado fosse preso em flagrante de crime inafiançável, né? Puta, então eu sou pego em flagrante aqui te torturando. Você não vai preso. Não podia ser preso, né? Só podia ser preso depois da autorização do parlamento e ainda ficava preso dentro do parlamento. Transformava o Congresso em presídio. Assim, pessoal já tem uma imagem. É um puteiro. Já tem uma imagem muito boa, né, do Congresso. Já é um puteiro. Ainda vai deixar o cara preso lá, ainda vai transformar em presídio, aí é avacalhação total, né? Então, foi assim que a gente conseguiu barrar, mas infelizmente, da PEC Kamikaze, como teve uma união do governo com a oposição, não teve jeito. A gente não passou nem perto dos votos para segurar. A gente conseguiu atrasar o máximo possível, mas barrar, mas é realmente difícil, é complicado. Cara, você fala, assim, sempre você fala que você é um parlamentar independente. Mas assim, aí eu fico, a gente sabe assim, é independente, eu sei que você é pelas suas posturas e tal, mas assim, seu partido não chega pra conversar com você, eles não mandam uns recados, eles não tentam, e assim, é independente, mas assim, não pode ser, chega lá uns recados pra você, não é possível que eles aceitam tudo, assim, de boa. Não, eles primeiro, assim, eles falam, essa posição aí de você tá incomodando e tal, chega recado, mas eu falo assim o seguinte, olha, minha posição é essa, quando eu entrei no partido eu disse que ia ser independente, vocês me garantiram independência, agora, a partir do momento que vocês não me garantiram independência, eu tô fora e caio fora do partido, né? E pro partido ter um deputado a menos significa ter menos tempo de televisão, significa ter menos fundo, então para eles... Também, por mais que eu não vote junto, ter um deputado a mais interessa, entendeu? Esse recado veio que do presidente, assessores, como é que é? Vem dos outros deputados, né? Ah, tá. Pegam ali e falam que o incômodo que você tá gerando. Tá batendo muito forte, tá gerando um incômodo, veio gente aqui, veio gente do governo, da Casa Civil falar que está batendo muito forte, falei, pode falar. Quando o pessoal às vezes fala assim, E tem outro ponto também, né? A principal medida de retaliação na Câmara é você, como a maior parte dos deputados se elege levando dinheiro para suas bases eleitorais, a principal maneira de você retaliar um sujeito que está incomodando é você cortar o dinheiro para a base eleitoral daquele cara. Mas eu não me elejo assim. É da internet. Então, assim, eu já não tenho nenhum dinheiro para cortar. Né? Teve uma vez lá que o líder do partido mandou no grupo do partido falar uma coisa de bastidor aqui pra vocês, olha, o governo falou que tem que votar a favor dessa matéria aqui, quem não votar a favor dessa matéria não vai ter dinheiro, não vai conseguir repassar pra sua base, né? Os únicos dois que estão liberados dessa votação é o Kim e o Felipe Rigoni, porque os dois não têm nada no governo e nem querem ter, então não tem como cortar nada deles. Então... É assim que funciona também, né? O principal instrumento de retaliação que eles têm, eles não podem fazer nada contra mim, porque não é assim que eu me elejo. Agora, a partir do momento que eu perder a base de rede, que eu perder o voto de opinião, aí eu tô lascado. Aí, por isso que eu dependo também das pessoas que acreditam no trabalho e que mesmo eu não tendo... eu não subvertendo o trabalho de deputado, né? Usando o meu cargo para vender meu voto para o governo, para trazer dinheiro para uma determinada região, para eu me eleger seguramente por aquela região, mesmo eu indo por risco sempre do voto de opinião, eu dependo dessas pessoas, né? Eu dependo de quem acreditou em mim, de quem me elegeu, e por isso também então, tem um sentimento de gratidão por quem me elegeu, porque também o meu estilo de eleição é o que garante minha independência. Né? Sim. Mas você ajuda, que eu sei que eu vejo lá o seu salário, você destina um pouco para doação. Faço doações todos os meses e... De tudo aquilo que você economiza, ainda o seu salário ainda você pega e ainda faz doação. Faço doação, sim. É um exemplo mesmo, né?